Boa noite, amada igreja. Que a graça, que a paz do Senhor sejam com os irmãos. É um privilégio, já estivemos de manhã, trazendo a palavra do Senhor, onde nós podemos compartilhar sobre como devemos viver na esperança da volta de Cristo. E nesta noite nós vamos trabalhar a volta de Jesus como Rei glorioso e justo. Antes da gente se debruçar, nós nos debruçarmos no texto bíblico, existem vários filmes que retratam a várias mitologias, dentre elas a mitologia egípcia, que apresenta várias crenças peculiares e deuses egípcios antigos. E cada deus, dentro dessa mitologia, tem uma função. Uma divindade que é retratada dentro desse ponto de vista é Anubis, que é um deus associado à mumificação e à vida após a morte. Então, nesse entendimento pagão, egípcio, após a morte, o sujeito ele era pesado e, se fosse considerado justo por Anubis, então ele iria ao paraíso. Se não, ele seria dilacerado e comido por uma outra divindade, na verdade um demônio chamado Amit, que era um demônio com forma de leão, crocodilo e hipopótamo, que personificava a retribuição das obras feitas em vida. Por que eu me referi a isso? Porque esse tipo de pensamento de que quando estivermos diante de Deus, é como se nós estivéssemos diante de uma balança e Deus vai colocar as nossas coisas boas que fizemos de um lado, como aquelas balanças antigas, e as coisas ruins do outro. Se pender mais para o lado bom, então nós seremos salvos. Se não, nós estaremos perdidos. Muitos acham que o julgamento será dessa forma quando Cristo voltar. Se praticarmos coisas boas, mais coisas boas que ruins, então nós teremos um destino eterno bom. É só ser um bom pai de família, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que respeita os outros, uma pessoa que procura fazer tudo certo, no final ela vai obter a salvação, a bondade de Deus. Outros irmãos confiam nas suas obras, outros confiam na justiça humana, confiam na política, achando que podemos alcançar um mundo perfeito pelos esforços humanos. No entanto, eles se decepcionam com frequência porque a nossa justiça, a política, está envolta em corrupção e mostram que o ser humano é mau e que nunca alcançaremos a perfeição nesta vida. E, inclusive, a gente trabalhou um pouco sobre isso hoje pela manhã. Meus irmãos, mas a gente já viu nesta manhã, e vamos ver uma outra dimensão dessa verdade, que Jesus voltará e virá como Rei glorioso e com justiça perfeita. Então, meus irmãos, sabendo dessa verdade, eu tenho algumas perguntas que a gente vai procurar refletir e trazer nesta noite, no texto que a gente vai ler. Como é que nós devemos agir tendo em vista a volta gloriosa de Jesus? Como devemos vigiar e agir até a sua vinda? O que Jesus, como justo juiz, levará em consideração no dia do juízo final? Será que são as coisas boas que fizemos? Então, irmãos, o texto, eu peço para você abrir, como é um texto longo, nós vamos expondo à medida que nós formos ler, tá certo? É Mateus 25, de 31 a 46, na versão que eu tenho, que é a Almeida atualizada, o tradutor colocou um título que é O Grande Julgamento. E eu coloquei como tema dessa reflexão, Jesus voltará como Rei glorioso e justo. Deixa aberto que a gente vai ler daqui a pouco. Eu vou trazer algumas informações antes. Então, o alvo nosso é levar a igreja a viver o evangelho com fidelidade, porque Jesus voltará gloriosamente. Então, antes da gente entender um pouco, vamos
trazer algumas informações a respeito deste livro, de quem era Mateus, desse evangelho. Na verdade, não é o evangelho de Mateus, é o evangelho de Jesus, segundo Mateus. A gente, para abreviar, a gente chama, né, evangelho de Mateus, de Lucas. Então, ele era um publicano, que era um cobrador de impostos, profundamente odiado por causa da corrupção, mas um dia ele foi alcançado pela graça de Deus, Mateus, e ele tornou-se um discípulo de Cristo. E qual o propósito desse evangelho? A gente sabe que cada evangelho ele foi escrito para um público diferente, com propósitos diferentes, mesmo apresentando a vida de Jesus, mas apresentam de perspectivas que não são contraditórias, mas são complementares. Então, assim como Marcos ele escreveu aos romanos, né, para discipular os romanos, e os romanos eles eram muito pragmáticos. Então, como eles eram muito pragmáticos, não havia preocupação com longas genealogias. Então, é um evangelho mais enxuto, mostrando Jesus como aquele que é o servo do Senhor, que age. Então, ele escreve a história de Jesus com essa dimensão. Lucas, ele escreve para os gregos, e os gregos, eles enfatizavam muito a sabedoria, né, o ser humano, e Lucas apresenta Jesus para eles como o homem ideal, aquele que é a suprema sabedoria, é o homem ideal, o homem perfeito, que veio para salvar o que havia perdido. E Mateus, vou falar só dos sinóticos rapidamente, ele já escreve para os judeus. Aí eu coloquei aí no segundo tópico, ele enfatiza que Jesus é o Messias, era aquele Messias prometido, Messias quer dizer ungido, e que nele a profecia judaica foi cumprida. Então, o propósito dele a gente vai perceber aqui em Mateus, que é muito comum, Mateus, ele citar vários textos do Antigo Testamento, dizendo, olha, Jesus fez isso para que se cumprisse o que o profeta Isaías, o que o profeta disse. Então, ele escreve, ele apresenta Jesus aos judeus, mostrando que Jesus era o Cristo prometido. E nesse texto de Mateus 25, de 31 a 46, que a gente vai expor, ele faz parte de um sermão profético de Jesus, do que é que vai acontecer. Né? Ele vai falar desde do capítulo 24, ele vai... Com licença, irmãos. Então, ele, desde o capítulo 24, ele vai falar da destruição do templo, da grande tribulação, e no capítulo 25, que inclusive é o texto que a gente vai acompanhar aqui, ele vai falar do grande julgamento, tá bom? Então, a primeira verdade, nós temos 3 verdades a respeito de que Jesus voltará como Rei glorioso e justo. Então, Jesus voltará gloriosamente como juiz de toda a terra. Então, olha o que diz versículos 31 a 33. Eu queria que algum irmão ou irmã pudesse fazer a leitura, por favor. Muito obrigado. Então, Jesus voltará como Rei glorioso, ele voltará gloriosamente como juiz de toda a terra. Então, no versículo 31, vai dizer, quando vier o Filho do Homem, a expressão Filho do Homem, descreve a absoluta autoridade de Jesus. Então, quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, doxa, glória, dignidade, honra, louvor, adoração, aqui mostra a divindade de Jesus. Jesus não é, como muitos dizem, comparável a outros grandes mestres da humanidade, como Siddhartha Gautama, que se tornou Buda, ou Maomé. A forma como o Evangelho apresenta aqui é
na sua majestade, indicando que Jesus é o Deus Filho. Ele não foi um grande mestre, ele não foi um grande iluminado. Isso me recorda uma conversa que eu tive algum tempo atrás, quando eu estava indo à FATEB. Estava tendo um grande engarrafamento, eu precisei pegar um táxi de emergência para poder chegar na hora, para poder ministrar a aula. E conversa vai, conversa vem com aquele taxista. Ele disse, você está indo lá para o seminário? Eu também já fui crente. Eu disse, é mesmo? E agora? Agora eu sou espírita. Não, agora eu sou budista. Mas você sabe, né, professor? Todos os caminhos no final levam a Deus. Aí eu disse assim para ele, posso te fazer uma pergunta? Pois não. Quem é Jesus para vocês, budistas? Jesus é um grande homem. Jesus é um grande homem. Ele também é um iluminado. Ele é uma pessoa que alcançou um grande patamar, é um grande mestre. Ele é alguém que deve ser imitado. Eu disse, é verdade, só que para o cristianismo tem só mais um detalhe. Ele, além de tudo isso que você disse, ele é o Deus Todo-Poderoso, que veio a este mundo como homem para morrer por pecadores, e somente por intermédio dele que o ser humano é salvo. Ele disse, não, aí eu não concordo. Eu disse, então não são caminhos que levam diferentes, que no final eles convergem. São caminhos diferentes. Eu sei que apologeticamente não é tão prudente falar isso, mas eu disse para ele, eu achei que foi importante. Eu disse para ele, resumindo, a gente estava chegando, eu disse, olha, se você estiver certo, eu estou tentando ser um bom cristão, sabe? Mas se de repente eu estiver errado e você estiver certo, eu vou morrer, eu vou reencarnar outras vezes, eu vou tentar melhorar. Agora, se eu estiver certo que Jesus foi o Deus Filho que veio morrer pelos nossos pecados e você não recebê-lo como seu único e suficiente Salvador, você estará perdido por toda a eternidade. Ele quase que me expulsa do táxi, mas tive que falar. Aqui Jesus é o Jesus majestoso, ele é Deus. E ele vem com todos os anjos, então ele se assentará no trono da sua glória, porque ele é Deus, ele reina e ele voltará gloriosamente. Vivemos tempos desafiadores, tempos incertos, mas sabe o que deve tranquilizar o nosso coração, irmãos? Deus está no controle de tudo. Jesus já está reinando. Pedro, no sermão depois do Pentecostes, ele já disse isso, ele já está reinando, mas a gente ainda não vê de maneira plena. Mas ele voltará e vai manifestar a todos algo que já é real. Ele está no controle de tudo e voltará novamente e manifestará a todos o que ainda não é evidente para muitos. Ele é rei e manifestará gloriosamente essa verdade. Outra verdade é que ele voltará no seu trono, indicando o seu poder. Ele estabelecerá de uma vez por todas a ordem e o julgamento perfeito que a gente não vai encontrar neste mundo. Não existe justiça perfeita e nunca vai existir neste mundo caído. Muitos crentes, novamente eu vou voltar a esse assunto porque ele faz parte do nosso cotidiano. Muitos crentes discutem política e se apegam ferrenhamente a este mundo. Claro que nós estamos neste mundo, nós devemos nos inteirar, nós podemos ter a nossa perspectiva, mas muitos se apegam de maneira ferrenha, como se todas as esperanças estivessem neste mundo. Mas as Escrituras dizem que o Supremo Juiz voltará no seu trono e vai estabelecer a plena e perfeita justiça. A verdadeira justiça ele trará, e ele se sentará como juiz, como um rei glorioso de toda a terra.
precisamos pregar mais esta verdade. Fiquei muito feliz que essa igreja escolheu esse tema. É urgente, irmãos. Tem muitos crentes ainda com os olhos voltados para este mundo. Infelizmente. Você tem vivido na expectativa da volta de Cristo? Muitas vezes nos apegamos às coisas deste mundo, preocupamos-nos, e são preocupações até legítimas. O problema é a ansiedade, a preocupação excessiva. O emprego, com a educação dos filhos, no mundo em que o Estado quer interferir e está extrapolando as suas funções, querem raptar até os nossos filhos, não deixando os pais educarem, preocupam-se com pandemia. Devemos sim tomar todos os cuidados, mas é uma preocupação excessiva, como se Deus não tivesse no controle, com a política, toda a instabilidade que nós estamos vivendo. Irmãos, precisamos restabelecer e enfatizar a verdade de que Jesus voltará outra vez e mostrará que reina e que está no controle de tudo, mesmo que tudo pareça fora do controle. Ele está no controle de tudo. Tudo está no controle daquele que governa todas as coisas. Eu me lembro de José do Egito. Isso lança luz sobre os tempos que nós estamos vivendo. José do Egito foi vendido pelos seus irmãos, foi injustiçado, se tornou escravo, foi caluniado, ficou preso. Depois Deus deu uma reviravolta e lá ele se torna a segunda pessoa mais poderosa do mundo. E quando ele se depara com seus irmãos com medo da retaliação, sabe o que ele vai dizer? Em Gênesis 45, versículo 8. Não foram vocês que fizeram isso comigo e me trouxeram para cá. Foi Deus, para que se preservasse a vida. É interessante que toda aquela atrocidade que aconteceu com José fez com que os seus irmãos, seu pai fossem preservados, a família. Inclusive, sabe quem foi preservado? Um dos irmãos de José, Judá. Porque se ele morresse, como é que Jesus no futuro iria nascer, porque seria descendente dele? A desgraça que aconteceu na vida de José, aparentemente estava dentro de um plano muito maior. Inclusive possibilitou no futuro a vinda de Jesus, que segundo as profecias viria da tribo de Judá. No momento não dava para entender. Ele começou a entender um pouquinho mais que Deus estava no controle. Mas hoje, nesse ar-condicionado, com mais calma, olhando para trás, a gente começa a entender. De repente, a gente não entende a questão da pandemia, por exemplo. Ah, foi fabricado em laboratório. Não, não foi fabricado em laboratório. Não interessa. O interessa é que Deus está no controle. Ele tem um propósito maior que a gente pode não entender. A gente não entende. Mas quem está reinando e vai manifestar de maneira clara, patente a todo mundo que ele está no controle quando ele voltar. Aí vai fazer sentido. Agora a gente está no meio de uma turbulência, a gente não entende muita coisa. Mas ele nunca perdeu o controle, irmãos. Nunca. Haverá um dia em que ele vai julgar todas as pessoas. Eu queria que outro irmão ou irmã lesse novamente 32 e 33, por gentileza. Então, quando ele voltar, o texto diz que todas as nações serão reunidas na sua presença. Por que na presença dele? Porque ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o juiz, que hoje muitos desprezam, muitos perseguem os seus seguidores, mas vai ficar patente, né, de que ele está no controle. E ele vai separar uns dos outros, haverá dois grupos, que o texto diz, as ovelhas
e os bodes. Então, todas as nações estarão diante daquele que sempre esteve no controle de tudo. Jesus, o juiz glorioso de toda a terra. Mas haverá uma divisão, assim como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Tem um autor que eu consultei, o Craig Kinner, que ele diz que as ovelhas eram consideradas mais valiosas que os cabritos, naquela época, e era muito comum à noite o pastor fazer essa separação. Então ele fazia essa separação e o público judaico ele conhecia esse dia a dia. Então ele sabia que sempre o pastor de ovelhas à noite fazia uma separação, eles não podiam dormir juntos, eram diferentes. Então aqui Jesus lança a mão dessa prática cotidiana para dizer também, quando Cristo voltar gloriosamente como reto juiz, haverá uma grande separação. Um dia haverá diferença clara entre as pessoas. As ovelhas que foram verdadeiramente discípulos de Cristo e os bodes que rejeitaram a Cristo. Então, vai ter um dia, irmãos, em que haverá perfeita justiça. É óbvio que nós desejamos que haja justiça no Brasil, na nossa sociedade, mas muitas vezes a gente se depara com tremendas injustiças, juízes distorcendo o direito, inclusive a Constituição. Mas, irmãos, haverá um dia em que tudo vai ser colocado no seu devido lugar. Todos nós que estamos aqui iremos comparecer diante do reto e perfeito juiz. Haverá um dia, irmãos, mesmo que possa existir injustiças ou não haja uma justiça plena como nós gostaríamos que acontecesse, haverá um dia em que todos deverão dar contas a Deus. Então, queridos, Jesus voltará como Rei glorioso e justo. Primeira verdade que nós estudamos, que nós vimos, Jesus voltará gloriosamente como juiz de toda a terra. E a segunda verdade, às ovelhas, aquele primeiro grupo, Cristo dará o seu reino. Então, se nós observarmos, esse é um texto até muito mal interpretado por muitos, e a gente vai ler com calma, porque pode parecer aqui justiça pelas obras, mas existem alguns detalhes aqui, e alguns detalhes do contexto da época que vão lançar luz sobre o que Jesus quis dizer aqui. Primeira verdade, versículo 34, o reino de Deus já está preparado às ovelhas desde a fundação do mundo. Olha o que diz o versículo 34. Outro irmão ou irmã, lê em voz alta, por favor. Até aí, meu irmão, obrigado. A gente já vai entrar nesse outro versículo. Então, 34, obrigado pela leitura. Aqui diz que o rei, ou seja, Jesus é chamado de o rei, o juiz que governa, dirá aos que estiverem à sua direita, às ovelhas, aos seus discípulos: vinde, vocês são benditos, são abençoados do meu Pai. Quem se assentava à direita normalmente indicava naquele contexto uma posição de privilégio. Eram aqueles que se assentavam à direita do rei, pessoas especiais, príncipes, pessoas de grande importância. Então, no dia do juízo, quando todas as nações estarão diante do Senhor, aqueles que foram desprezados por causa de Cristo, aqueles que lutaram, receberão uma posição privilegiada, estarão à direita. Então, irmãos, se neste mundo os crentes são desprezados, considerados retrógrados, fundamentalistas, perseguidos, quando Cristo voltar, Ele nos dará o seu reino e teremos uma posição de honra. Sabe por quê, irmãos? A nossa pátria não está aqui, irmãos.
Não se apeguem às coisas desse mundo. Eu sei que é difícil, né? A gente vive aqui, a gente labuta, a gente tem os nossos desafios, as nossas tribulações. Mas, irmãos, a nossa pátria não está aqui. Pedro vai dizer que nós somos peregrinos e forasteiros. Estamos de passagem. A nossa vida daqui a pouco se vai. A nossa pátria não está aqui. À luz da eternidade, a nossa vida passa rápido. Mas nós teremos uma posição privilegiada. E olha o que ele chama aqueles irmãos. Eles são benditos. Vinde benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde quando? Desde a fundação do mundo. Ele disse, venham benditos do meu Pai. É interessante que não é uma investigação. Deixa eu ver quem é minha ovelha, quem é bendito. Não, ele já diz, vocês já são benditos, vocês já são abençoados. Não é uma investigação da vida das ovelhas para verificar se eles merecem ou não. Ah, peraí, deixa eu pesar aqui as coisas boas ou ruins. Não, vocês já são benditos. É uma decisão graciosa. A salvação é pela graça por meio da fé. Essa herança do reino já estava preparada desde a criação do mundo para as suas ovelhas. Ele já nos amou na eternidade. Os justos, as ovelhas, foram colocadas à direita de Jesus, pois eles foram considerados por Deus como abençoados. Receberão a herança que desde a criação do mundo já estava preparada. Por isso a salvação foi pela graça. Se somos ovelhas, justos do Senhor, benditos do Pai, e receberemos uma herança porque Deus quis e não porque nós fizemos alguma coisa diante de Deus. Qualquer ideia de mérito está excluída. Isso pode parecer contradizer o que os versículos que seguirão, mas a gente vai ver que não. Então, irmãos, a salvação é pela graça, por meio da fé, sem as obras. Mas sabe qual foi a razão pela qual as ovelhas entraram no reino? Receberam o Evangelho. Só que esse texto aqui dá a entender que são boas obras. Eles entraram no céu, entraram na eternidade, porque eles fizeram coisas boas. Mas vamos ler com mais calma. Tem um detalhezinho aqui que Jesus utiliza, versículos 35 a 40. Alguém pode fazer essa leitura? Então, irmãos, é interessante que aqui parece contradizer, né? Não, mas está aqui. Tive fome, deste de comer. Sede, deste de beber. Estava preso, fostes me visitar. Aí eles perguntaram, mas a gente não se lembra que a gente fez isso para o Senhor. O detalhe aqui no versículo 40 é uma palavra que é utilizada aqui por Jesus. O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, obrigado, irmão, a mim o fizestes. Eles assistiram, ajudaram, demonstraram amor para Jesus e para com o Evangelho. Eles amaram o Evangelho e os discípulos de Cristo sem interesse. Mas é muito interessante, o versículo 37 tem algo que diz, então perguntarão
os justos. Eles já eram justos, já tinham sido justificados pelos méritos de Cristo. Só que, num primeiro momento, pode dizer, então aqui Jesus está ensinando que se a gente fizer obra social, se nós formos no presídio visitar os presos, se as pessoas estiverem com fome, a gente faz um sopão, mata a fome das pessoas, então a gente está fazendo isso para Jesus, com qualquer pessoa. É isso que Jesus quis dizer? Não, por causa de um detalhe aqui no versículo 40. Não que isso seja errado, mas eu já vou explicar. Em verdade, vos afirmo que sempre que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos. O que Jesus quis dizer com a expressão pequeninos irmãos? Então vamos no próprio Evangelho, segundo Mateus, capítulo 10, versículo 42. Tem outros textos, mas eu acho que esse é um dos mais claros. Onde Jesus explica o que ele quer dizer por pequenino irmão. Mateus 10, 42. Quem achou, lê em voz alta, por favor. Aqui, num outro contexto, Jesus vai retornar essa expressão. Quem der um copo de água, né, a um destes meus pequeninos, quem é? Por ser este meu discípulo. Esses pequeninos irmãos são discípulos de Cristo. Tanto que no capítulo 10, versículo 40, diz, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus está falando para os seus discípulos e diz, quando vocês forem levar o Evangelho, quem receber vocês é como se estivesse me recebendo. A gente precisa entender aqui naquele contexto, aquela época. É muito comum, né, nós pastores, né, pastor Josué Lima, quando a gente vai pregar numa outra localidade, é muito comum a gente ser hospedado na casa de algum irmão ou irmã, né, de um casal, normalmente, ou, às vezes, a igreja prefere colocar num hotel. Só que como é que funcionava no primeiro século? No primeiro século, os hotéis, digamos assim, as pousadas, elas não eram como nos dias de hoje. Normalmente, as pousadas, elas eram muito sujas. Aí eu consultei a um comentário histórico-cultural da época, do Craig Kinney. Ele vai dizer que naquela época as pousadas eram muito sujas, as camas eram sujas, tinham muito sujeira, poeira e pulgas, e também serviam como prostíbulos. Era tudo junto. Então, por exemplo, se acontecesse o apóstolo Paulo vai numa outra cidade, então a igreja não podia dizer, pastor, a gente vai pagar uma hospedagem para o senhor na pousada. Não podia, era inadequado para um crente. Por isso que era bastante estimulado, né, a hospitalidade. Por isso que as pessoas precisavam, aqueles que pregavam o evangelho, eles eram acolhidos nas casas dos irmãos porque um hotel não era adequado naquele contexto. Hoje é um outro contexto. Agora, voltando para Mateus 25, quando ele diz, eu tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, e fala dos meus pequeninos, ele está falando, os meus discípulos, aqueles que foram levar o evangelho, e vocês hospedaram na casa de vocês, eles estavam com fome, vocês deram de comer e deram de beber, vocês estavam fazendo para mim, porque vocês acolheram a mensagem e o mensageiro. Era forasteiro e me hospedastes. Ele estava levando a palavra de Deus para uma outra localidade. Poxa, eu estou numa outra localidade, eu não tenho onde ficar. Não, fique na minha casa, irmão. Você estava recebendo a Cristo. Versículo 36. Estava nu e me vestistes.
Ou seja, ele estava enfrentando problemas financeiros porque ele estava de forma itinerante pregando o evangelho. Então, não, vamos ajudar com uma vestimenta, vamos comprar uma roupa melhor, vamos... Estava enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Por quê? Porque havia uma grande perseguição, era muito comum aqueles que levavam a palavra de Deus, o evangelho, eles eram perseguidos e muitas vezes eram presos por causa do evangelho. Então, quando a igreja dizia, vamos ajudar, vamos lá fazer uma visita, você estava visitando a Jesus, porque ele estava levando a palavra de Deus com fidelidade. Então perguntarão os justos, versículo 37, quanto foi que te vimos com fome, te demos de comer, forasteiros, etc. Quando é que nós fomos te visitar? Aí ele vai dizer, o rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Isso não quer dizer que a igreja não pode fazer uma ação social, ajudar as pessoas que precisam na comunidade, mas o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo, quando você acolhe a palavra de Deus, acolhe o evangelho, dando suporte aos pregadores, aos meus discípulos, vocês estão fazendo a mim. Então, por isso que a razão pela qual as ovelhas entraram no reino, por quê? Porque elas receberam o evangelho e mostraram na prática, com os discípulos, com os pregadores que levaram o evangelho, que eles estavam acolhendo a mensagem e acolhendo a Cristo. Só que eles vão perguntar, quando foi que a gente fez isso? É muito interessante. Eles perguntarão, quando nós te ajudamos? Sabe o que isso significa aqui no versículo 40? Significa que eles ajudaram e demonstraram amor para os crentes e para aqueles que levavam a palavra de Deus sem interesse, porque faziam de forma espontânea. Ou seja, eles acolheram a mensagem e disseram, poxa, o que é que você está precisando? Nós vamos te dar um suporte. Nós vamos te ajudar. A surpresa deles, quando foi que a gente te fez isso? Demonstra uma vida transformada, eles já eram justos, já haviam sido justificados pela graça de Deus. Isso era evidenciado no dia a dia, na forma como eles acolhiam os discípulos de Cristo e aqueles que viviam e levavam o evangelho salvador e transformador. Então, irmãos, isso significa que antes da volta de Jesus, enquanto vivemos aqui, o evangelho será pregado a todas as nações. Mateus 24, 14, nesse sermão profético, Jesus vai dizer. E a forma como as pessoas vão recepcionar aqueles que pregam o evangelho, isso será levado em consideração no dia do juízo final. É isso que vai ser levado. Espera aí, você acolheu os meus mensageiros e a minha mensagem? Você recebeu o evangelho? Você foi transformado pela minha palavra? Então você é ovelha, vinde benditos do meu Pai. Me recordo quando nós fizemos uma viagem missionária lá em Anajás-Mirim. Eu me recordo que nós, de rabeta, a gente ia, de casa em casa, foi um trabalho que a gente fez lá em Anajás-Mirim, 2012, salvo engano. Então, tinha várias vertentes de trabalho com crianças, evangelismo, atendimento médico, etc., que a igreja pode fazer. Mas o texto está falando especificamente da recepção do evangelho. Mas eu me lembro que numa das idas evangelísticas, eu fui com um grupo de jovens em um barco, a gente chegou numa casa e a gente estava falando da salvação, que a salvação não é pelas obras. E o senhor lá que não era convertido, mas ele conhecia a Bíblia, ele citou esse texto. Ele disse, não, aqui diz que é só fazer boas obras, está aqui. Aí a gente explicou para ele esse texto e dizemos para ele que a salvação é pela graça por meio da fé, sem as obras. As obras evidenciam a verdadeira fé. Nós não somos salvos pelas obras. Nós fomos salvos para as boas obras. As boas obras evidenciam naturalmente um caráter transformado.
Então, irmãos, quando o Tiago diz que a fé sem obras é morta, ele está falando, a fé que não tem uma evidência de uma vida transformada, não é fé verdadeira, é morta. O discípulo de Cristo que foi regenerado pelo Espírito Santo, naturalmente ele vai evidenciar que nasceu de novo, que foi alcançado pela graça. Jesus, uma outra lição aqui, Jesus ele se identifica com os seus discípulos. Aquele que recebe a palavra de Deus, testemunhada, pregada pelos discípulos de Cristo, e apoia estes servos, é como se recebessem ao próprio Cristo. Os pequeninos irmãos, William Hendricks vai dizer, são aqueles que não ganham as manchetes dos jornais, mas estarão em evidência na volta de Cristo no dia final. Então, queridos, Jesus voltará como Rei glorioso e justo. 3 verdades. Primeira verdade que nós vimos, Jesus voltará gloriosamente como juiz de toda a terra. As ovelhas, Cristo dará o seu reino, não porque fizeram ação social pela ação social, porque naturalmente receberam a Cristo apoiando e recebendo a mensagem do Evangelho. E o último ponto, aos ímpios cabe o juízo, versículos 41 a 46. Então os ímpios serão punidos juntamente com Satanás e os demônios. Algum irmão ou irmã pode ler o versículo 41, por favor? Então, aos que estiverem à sua esquerda, o que é que ele vai dizer? Esquerda, a ideia é uma posição de contraste à posição das ovelhas, ou seja, vai ser uma posição completamente diferente. Se as ovelhas tinham uma posição de privilégio, de bênção, de uma maneira diametralmente oposta, os bodes, os cabritos, os ímpios, eles receberão o juízo. O texto diz, apartai-vos de mim, malditos. Olha essa palavra, ou seja, a maldição estaria sobre eles. E para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, este fogo eterno estava preparado para o diabo e seus anjos. Então, irmãos, quando a Bíblia usa a palavra fogo, é uma metáfora para algo muito pior. É só para a gente ter uma noção. Uma das palavras gregas usadas que são traduzidas para o português como inferno, que é Ena, que é usado por Jesus num outro contexto, ela significa literalmente Vale de Rinom. Esse Vale de Rinom, ele tinha um contexto mais distante e um contexto contemporâneo na época de Cristo. Esse vale era um local que ficava no sudoeste de Jerusalém, e ele ficou conhecido como o local onde Manassés sacrificou os seus filhos ao deus Moloque. Então imagine, ele sacrificou os seus filhos a uma divindade, a um ídolo que não existe. Ele matou os seus filhos. Foi um rei terrível. Governou durante 40 anos, conduzindo o povo a pecar diante de Deus, Manassés. Esse era o local, Vale de Rinom. Só que no contexto, quando Jesus escreveu essa palavra, além dessa ideia, meu Deus, é o local onde Manassés matou todos os seus filhos para um ídolo. Só que na época de Jesus, ele era um grande lixão, no sudoeste de Jerusalém, onde se jogavam carcaças, lixo, carcaça de animal, lixo, e havia um fogo consumindo, era um mau cheiro terrível, e era muito comum sair bichinhos, sair vermes de lá. Isso era muito comum. Então, quando Jesus comparou o inferno
E disse que, olha, vai ser semelhante, só que o fogo nunca vai apagar, ao Vale de Renom, que vocês conhecem, que remete ao sacrifício de crianças, ou seja, a um lugar terrível, e remete também a um grande lixão, a sujeira. Então, quando a Bíblia diz que vai ser um local, um estado de fogo eterno, quer dizer, uma agonia eterna diante de Deus. E está preparado para o diabo e para os seus anjos. Irmãos, eles estarão, os ímpios estarão afastados de Deus como amor. Mas eu já ouvi pessoas dizendo que não, o inferno é um lugar onde as pessoas estarão longe de Deus. Não sei se vocês já ouviram uma definição semelhante. Não, o inferno é um lugar onde Deus não está, né? Não, irmãos, o inferno é algo muito pior. Porque Deus, ele é onipresente, não tem local que não esteja diante dele. Ser diferente. Aqui neste mundo, os ímpios, a Bíblia diz que eles já estão sob a ira de Deus, mas eles ainda recebem misericórdia, porque eles ainda têm vida, ainda respiram, ainda podem prosperar, conseguem viajar, conseguem se alegrar, mas o destino deles já está selado. Se continuarem nos seus caminhos e rejeitarem o Evangelho, né, essa ira irá se consumar de maneira eterna. Só que o inferno não é o lugar da ausência de Deus, é algo muito pior. É o lugar da presença contínua de Deus como juiz apenas. Aqui os ímpios ainda contam com a misericórdia nessa vida. Deus ainda sustenta. Eles ainda conseguem, a chuva cai sobre justos e ímpios. Eles trabalham, prosperam, podem conseguir as coisas, podem conseguir até curtir as coisas desta vida. Só que é apenas nesta vida, irmãos, que passa rápido. É uma alegria passageira. Mas aqui, os ímpios estarão para sempre na agonia eterna, diante de um Deus justo. Não vão mais contar com a misericórdia de Deus, como contam ainda aqui, nesta vida. E está preparado para o diabo e os seus anjos. Sabe por que eles estarão lá? Porque eles serão malditos. A natureza dos ímpios é impura, é diferente do estilo da vida das ovelhas. Eles sempre viveram longe de Deus. Eles desprezaram e não deram apoio àqueles que procuravam levar a palavra de Deus. Não, esses são retrógrados. Isso aí já passou. A gente já está no século 21. Acorda, essa mensagem aí é da Idade Média. Isso já passou. E desprezavam a palavra de Deus. Mas não apenas os ímpios, os anjos maus também serão julgados. Também eles estarão juntamente com o diabo, indicando que aos olhos de Deus, eles se identificaram com Satanás. Eles odiaram os mensageiros de Deus, não acolheram aqueles que procuravam levar o Evangelho e rejeitaram a palavra de Deus. E qual foi a razão pela qual os bodes irão ao fogo eterno? A razão pela qual os bodes foram para o fogo eterno é rejeição ao Evangelho. Agora dá para a gente entender. Versículos 42 a 46. Tive fome e não me destes de comer. Quer dizer ação social, irmãos? Tem ímpios que fazem muita ação social, até melhor do que a igreja. Vão em asilos, mas não é isso que Jesus está falando. Por quê? Porque ele vai repetir, tive fome, mas vocês não me deram de comer. Tive sede, vocês não me deram de beber. Eu era forasteiro, vocês não me hospedaram. Eu estava nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. Aí o 44, eles perguntaram, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso? 45. Então lhes responderá, em verdade, eu vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Eles até fazem ação social para desencargo de consciência, ajudam crianças órfãs. Essas são coisas boas. A gente deve fazer. Mas não é isso que salva.
Aqui os pequeninos são aqueles que se identificam com Jesus. Jesus se identifica com a sua igreja. Estes ímpios estarão no fogo eterno porque desprezaram a mensagem do Evangelho, desprezaram aqueles que procuravam alertar lá na escola, na universidade, no trabalho, na igreja. Não deram apoio, disseram, não, nós não queremos essa mensagem, sai para lá. Nós rejeitamos, isso é retrógrado, isso não vale mais para o século 21. Em que mundo você está? Eles não assistiram, ajudaram, demonstraram amor a Jesus, mas desprezaram o Evangelho. Eles desprezaram os cristãos e não demonstraram nenhum interesse pelo Evangelho pregado pelos seus discípulos, discípulos de Cristo. Novamente, irmão, Jesus se identifica conosco, com a sua igreja. Por isso, quando somos desprezados pelo mundo, é como se Jesus estivesse sofrendo conosco. A compaixão mostrada aos discípulos é compaixão mostrada a Jesus. Quem rejeita os mensageiros do Evangelho e rejeita o próprio Evangelho e, consequentemente, rejeita o próprio Jesus. Eu quero novamente enfatizar, eu não estou dizendo que não devemos ajudar quem não é cristão. Paulo vai dizer que devemos ajudar a todos, em especial os domésticos na fé, mas todos devem sim ser ajudados, é óbvio. O que eu estou querendo dizer é que o ponto central desse texto são os discípulos de Cristo, se recebeu ou não a mensagem do Evangelho. Claro que no outro contexto, na parábola do bom samaritano, a gente aprende que devemos ajudar e demonstrar compaixão para com todas as pessoas, é óbvio. Mas o foco aqui são aqueles que ou receberam ou rejeitaram o Evangelho na forma como lidaram com os pequeninos irmãos, com os discípulos de Cristo. Então, irmãos, Jesus voltará como Rei glorioso e justo. 3 verdades. Jesus voltará gloriosamente como juiz de toda a terra. Às ovelhas, Cristo dará o seu reino. Aos ímpios cabe o juízo. É isso que vai ser levado em consideração no dia do juízo. Então, meus irmãos, recapitulando as aplicações. Jesus Cristo reina e voltará gloriosamente, irmãos. Ele vai voltar. Pode demorar, pode parecer que ele não está no controle, mas ele vai voltar. Ele está no controle de tudo, nada foge do controle das suas mãos. A gente aqui não entende. José não entendia, estava sendo injustiçado durante vários anos, só foi entender um pouquinho quando ele estava ali no posto de mais poderoso abaixo de Faraó, ali no Egito, e hoje, depois da sua morte, olhando para trás, a gente entende ainda melhor. Porque a gente sabe que, né, os seus irmãos precisavam ser preservados, Deus tinha um plano em relação a Israel, Jesus viria desse povo. Hoje a gente entende. Deus não perdeu o controle, irmãos. Ele não está perdendo o controle. Quando aconteceu essa pandemia, a Trindade não se reuniu de emergência. E agora, o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer um plano B? Não existe isso para Deus, irmãos. Ele está reinando e ele vai evidenciar, ele voltará novamente de maneira gloriosa. Haverá um dia em que ele vai julgar todas as pessoas, a forma como recebeu ou não o Evangelho. Como é que você tem recebido, irmãos, aqueles que pregam a palavra de Deus? Isso demonstra se você está recebendo, acolhendo ou não a Jesus. O reino de Deus já está preparado às ovelhas, desde a fundação do mundo, mas essas ovelhas, elas não têm interesse. Elas naturalmente, porque foram transformados por Deus, naturalmente acolhem a Jesus e os seus discípulos. É natural. É igual uma árvore, eu sempre gosto de usar esse exemplo, uma mangueira saudável, ela produz manga, não para provar que ela é mangueira,
Ela produz manga porque é natural dela, ela está saudável, é natural produzir manga. Uma ovelha de Jesus, alguém que foi regenerado, não faz boas obras para provar, olha, eu sou crente, tá? Eu sou discípulo de Cristo. Não precisa ficar falando. É natural. Se o Espírito Santo habita na vida de uma pessoa, é natural que ela queira agradar a Deus e receber o Evangelho e a mensagem de Deus. É natural. A razão pela qual as ovelhas entraram no reino é porque elas receberam o Evangelho. É isso que vai ser levado em consideração. Os ímpios serão punidos juntamente com Satanás e os demônios. Por quê? Porque quiseram se identificar com Satanás, com o inimigo de Deus. E a razão pela qual os bodes foram para o fogo eterno, rejeição ao Evangelho. Tá bom, vocês rejeitaram o Evangelho no período em que vocês contavam, inclusive, com a minha misericórdia para sustentá-los. Agora vocês estarão diante de mim para sempre como juiz. E a gente não tem noção do que isso significa. Num outro contexto, o autor de Hebreus diz: ai daquele que cair nas mãos do Deus vivo. Às vezes tem muito crente com medo de Satanás e dos demônios. Tiago vai dizer: mas os demônios tremem de medo de Deus. Tremem de medo. É a Ele que devemos temer. É Ele que está no controle de tudo. Como você tem recebido o Evangelho? Eu não estou falando de boas obras, de você fazer visita no presídio. Isso é bom, continue fazendo. Se você tem um trabalho assim, se você quer ajudar quem é morador de rua, uma criança em situação de risco, isso é muito bom. Isso expressa amor ao próximo, isso faz parte do caráter cristão. Mas o texto aqui está nos ensinando que o que será levado em consideração é se você recebeu ou rejeitou o Evangelho. Então, se você está ouvindo aqui e ainda não recebeu esse Evangelho, se não tomou a decisão de ser um discípulo de Cristo, Deus está te dando mais uma oportunidade. Não é porque sou eu, não. Somente sou pecador, como vocês. Um pecador que fui salvo pela graça de Deus. Mas se você acatar essa mensagem, você está abraçando e recebendo a Jesus. E isso vai ser levado em consideração no dia do juízo. Vamos orar?